Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pensando em Deus. Hoje nós temos um vídeo muito interessante e eu peço aqui a gentileza da sua atenção para uma temática importante, um assunto que está em alta na nossa nação, não é uma novidade, porém é um assunto que está em alta em nossa nação e nós devemos, diante de tudo isto que está acontecendo, ter uma visão panorâmica espiritual e não ter uma visão rasa acerca de alguns acontecimentos. Então, eu trouxe uma temática aqui para a nossa meditação de por que o ser humano é tão corrupto. Porque a cada dia que nós ligamos a televisão, as redes sociais, nós vemos notícias e mais notícias de coisas erradas acontecendo. O que será que está acontecendo? Qual é a origem disso tudo? Quais são os malefícios? E será que um dia isso vai ter fim? Algumas pessoas pensam que é impossível tudo mudar, é impossível ter uma restauração devido a corrupção está tão impregnada em muitas áreas da nação, muitas áreas do mundo. Mas eu quero dizer aqui uma palavra de esperança. Toda corrupção, todo mal, de forma nenhuma vencerá o bem. Muito pelo contrário, o bem sempre prevalece, porque o bem ele provém de Deus e Deus ele é todo poderoso. Em nenhum versículo, nenhum livro da Bíblia, nós iremos constatar que Deus ele não foi vitorioso. Muito pelo contrário, o nosso Senhor ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Então, para que a introdução não seja tão extensa, eu vou falar aqui alguns pontos bem brevemente. Nós hoje iremos meditar sobre a origem da corrupção, os malefícios para a sociedade, os malefícios para a vida espiritual e quando se dará o fim da corrupção. Eu trouxe aqui uma reportagem do Globo em 11 de fevereiro de 2025, não tem nenhum ano. O aumento na percepção de corrupção piora a posição do Brasil. Então a corrupção só traz malefícios para a nação, só traz malefícios para as instituições, então só traz coisas ruins. Por quê? Provém do inimigo, provém da nossa natureza caída, declinada da nossa natureza caída, potencializada pelo mal, ou seja, Satanás. E hoje nós vamos ver um pouco mais acerca disso. Eu trouxe aqui a ilustração da bandeira do Brasil. A meu objetivo de forma nenhuma é denegrir a imagem da nossa nação ou alguma coisa parecida. O intuito desse vídeo é mostrar que a corrupção ela faz com que a imagem, seja da instituição, da pessoa ou de qualquer outra coisa, ela se torna fora dos padrões ao qual Deus quer. Deus não quer que nós tenhamos uma aparência corrupta, uma aparência denegrida, uma aparência desgastada, muito pelo contrário. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Porém, a corrupção traz malefícios de uma tal forma que suja a imagem. Olha só como esta bandeira ela está desgastada, ela está enferrujada, ela está rasgada, está descaracterizada do que ela verdadeiramente é. É isso que faz a corrupção, traz muitos malefícios para o ser humano. No tópico de número 1, nós vamos ver a origem da corrupção, aonde surgiu, por que o ser humano é corrupto. Então, para que entendamos acerca de por que isso acontece, é necessário voltarmos ao início da humanidade. Esta figura representativa mostra Adão, Eva, a serpente e, no fundo, uma figura representativa de Deus. Lembrando que não é assim que eles eram, é só uma figura de representação. Então Deus ele fez um homem perfeito. O ser humano foi feito perfeito e tinha um relacionamento com Deus. Porém, após a queda e desobediência a Deus, deu legalidade para o pecado entrar no mundo e a consequência do pecado é a morte espiritual, trazendo dezenas de coisas negativas para o ser humano. Então, a Bíblia diz que na viração do dia, quando o dia se findava, o ser humano conversava no jardim com Deus. Era um relacionamento de proximidade, era um relacionamento harmônico, era algo extraordinário que a humanidade perdeu devido à desobediência. O Senhor
falou aos dois que poderiam se alimentar do que tivesse no jardim, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer, porque a partir do momento que comessem, eles então morreriam. Então, a, a serpente enganou Eva, dizendo que se eles comessem do fruto, eles seriam iguais a Deus. Então a mulher deu ouvidos à serpente, comeu do fruto, deu ao seu marido, que também o comeu, e isto trouxe muitos malefícios, dezenas, centenas de malefícios, tanto para o ser humano quanto para a terra. Né? O Éden mostrou que o ser humano estava vivendo de uma forma perfeita, o seu corpo era perfeito, a sua natureza era perfeita, toda a natureza era perfeita, ao ponto de que não havia animais carnívoros. E os animais não precisavam matar para se manter. Era tudo harmônico. O ser humano não precisava nem de trabalhar, ele só cuidava do jardim para poder se alimentar. Era tudo perfeito. Porém, após o pecado, a desobediência, né, pecado é errar o alvo, trouxe a legalidade do pecado para entrar no mundo. E a consequência, o salário do pecado é a morte espiritual, a separação de Deus, a ruptura do relacionamento com Deus. Então só traz malefícios. Então a terra começou a produzir ervas, cardos, né, abrolhos, espinheiros. Então essas coisas fizeram com que agora o homem tivesse que trabalhar mais com afinco. Deus sentenciou-o ao seguinte: do suor do seu rosto você comerás. E a mulher, com dores 7 vezes piores no parto, terá o seu filho. Né? A serpente, como todos sabem, ela irá rastejar e se alimentar do pó da terra. Então, o resultado imediato do pecado dos dois, da humanidade, né, que são representantes da humanidade, foi vergonha. Quando Deus chama os dois para conversar, eles se escondem. Tem medo, olha só, medo da voz de Deus. Começaram a trocar acusações. Tudo isso não tinha no Éden. Não fazia parte da natureza do ser humano estas coisas. A corrupção trouxe estas coisas que não faziam parte da humanidade: vergonha, medo, acusações. O homem acusou a mulher acusou a serpente. Olha, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, e a mulher acusou a serpente, essa serpente me enganou. Então, tiveram fuga, se esconderam de Deus, começaram a se justificar. Aí Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Isso aqui é um alerta tão grande, meus amados irmãos, pelo seguinte: tem muitas pessoas que orientam erradamente as pessoas, falam: olha, siga o seu coração, siga o que você está sentindo. Mas nós podemos perceber que o coração do homem, ele é enganoso, porque a nossa natureza, ela é caída. A nossa natureza é inclinada para as coisas erradas. Então, um crente fiel, ele não segue o seu coração, mas ele é guiado pela palavra. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Já não vivo mais eu, assim diz a Bíblia, mas Cristo vive em mim. Então vem uma grande questão: mas irmão Tiago, como é que eu vou ser guiado pela palavra? Como é isso? É muito simples. A Bíblia, ela é simples, prática e precisa. Salmos de número 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isto significa que através da palavra, Deus ilumina o nosso caminho para que possamos trilhar. E se neste caminho tiver pedras, tiver buracos, tiver coisas que façam com que nós venhamos tropeçar ou cair, certamente a luz da palavra irá iluminar. Então, em Tiago 1,14-15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, a cobiça dá luz ao pecado e o pecado gera a morte. Então, nós, até a volta de Cristo Jesus, teremos este corpo corrupto, essa natureza adâmica, que por mais que oremos, por mais que leiamos a palavra, por mais que jejuemos, o velho homem não deixou de existir dentro de nós. Mas nós mortificamos o velho homem através do relacionamento com Deus, que o Espírito Santo trabalha de uma tal forma que nós vamos entrar no estado de regeneração, a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Então cada um é tentado ou engodado pela sua própria cobiça, né? As suas próprias concupiscências. Então cada um tem as suas fraquezas, né? Então Jesus fala
Na verdade, o espírito está pronto, porém a carne ela é fraca. Então, nós devemos sempre buscar mais da presença de Deus para que possamos vencer as batalhas espirituais. Não há um justo, nenhum sequer. Isso aqui é uma resposta do seguinte: será que todo mundo tem essa natureza? Sim. Todos que são da origem de Adão e Eva, ou seja, todo ser humano, tem dentro de si uma natureza declina, caída, que em milésimos de segundo pode falar alguma coisa que não devia, pensar alguma coisa que não devia, e isto faz com que nós venhamos reconhecer a nossa natureza e precisamos de Cristo. Então, quais são os malefícios, né? Quais são os malefícios então da corrupção para a sociedade? Eu separei aqui 3 pontos cruciais que norteiam a nossa sociedade, que são a área política, a área religiosa e os relacionamentos, né? A corrupção traz malefícios no seguinte: o aumento da desigualdade social, desvio de recursos essenciais para a população. Então, a partir do momento que políticos, ou seja, pode ser deputados, senadores, prefeitos, etc., eles têm uma atitude corrupta, isso faz com que recursos que eram para tratar de saúde, tratar de saneamento, tratar de dignidade humana, sejam desviados para seus próprios bolsos. Isto traz uma desigualdade ou até mesmo sérios problemas estruturais, seja no lado financeiro, seja no lado da saúde, seja em todos os aspectos. Alimentar traz uma fragilidade social muito grande. Então, a partir do momento que um político que é eleito para representar o povo, ou seja, ser um solucionador de problemas, ser ali um fiscal para o povo, para que as coisas andem de uma maneira correta, e ele traz mais problemas ainda, que isto que a corrupção traz muitos malefícios. Pessoas morrem nas filas dos hospitais, pessoas não têm nem o que comer, pessoas esperam cirurgias, né? Pessoas que não têm uma dignidade, né, onde morar, em total fraqueza. Então, tudo isso é reflexo da corrupção, até mesmo no lado religioso, ao qual uma pessoa que deveria ser um representante, né, ali da presença de Deus, da palavra de Deus, que não amam almas, mas amam o dinheiro. Isto é um desvio da finalidade ao qual Deus chamou. Aqui tem uma certa religião, mas foi gerado pela inteligência artificial. O intuito não é para uma religião específica, mas de uma forma geral, né? Seja ela qual for. Se houver a corrupção, isto traz um aumento, né, da desigualdade em todos os aspectos, e também até mesmo no relacionamento. Quando alguém não é fiel ao seu esposo, à sua esposa, isso traz sérios malefícios para o casamento, isto traz consequências para os filhos, traz para a família. Então, a corrupção em si, como um todo, só traz malefícios, porque provém das trevas, provém das coisas erradas, provém da natureza declina, caída, que é do ser humano, que nós herdamos de Adão e Eva. Ponto 2, enfraquecimento das instituições democráticas, perda da confiança. Ou seja, a partir do momento que os políticos eles agem de uma forma errada, a população cai em descrédito. Poxa, eu votei em fulano de tal e agora eu vi que ele é isso. Nossa, eu admirava pastor, evangelista ou reverendo fulano de tal e eu vi isto, né? Então, tanto o enfraquecimento das instituições democráticas quanto religiosa, quanto no lado familiar. Eu acreditava tanto no meu esposo, eu acreditava tanto na minha esposa, e a confiança é semelhante ao papel, quando é amassado, não volta mais a ser o mesmo, né? Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para restaurar, né? Não há nada e não há impossível que Deus ele não possa transformar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. No relacionamento, ele traz uma nova página, uma nova história para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Isto no lado do relacionamento. Os líderes religiosos também se arrependem diante de Deus. Os políticos também podem se arrepender. Todos podem se arrepender.
né? No ponto 3, prejuízo econômico, instabilidade e desvio de investimento. Isso aqui é o que está acontecendo na nossa nação. Instabilidade porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ou seja, os impostos estão em tal porcentagem, mas devido à corrupção em todas as esferas, possa ser que aumente, e houve muitos aumentos de impostos. Eu não estou falando de partido A, partido B, partido C, mas o intuito daqui é dizer que a corrupção, os desvios que nós vemos hoje de uma forma tão categórica e tão clara, que está escancarado, traz instabilidade, a falta da confiança e desvio de investimento. Ou seja, se um grande investidor que traz geração de emprego para o Brasil, ele vê que aqui não tem uma segurança jurídica, uma segurança financeira, ele vai fazer com que a sua empresa atue em outras nações, levando seus investimentos e trazendo mais inflação, porque o país vai perder o seu valor de mercado, né, como um todo. O seu PIB vai declinar e isto faz com que os malefícios se tornem mais evidentes. Vamos lá para o tópico 3. Então, agora nós vamos partir para os malefícios espirituais. Então, é muito importante que Deus ele é santo. Deus ele não compactua de forma nenhuma com o pecado. Em Abacuque nos diz que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode nem contemplar o pecado. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, o pecado ele afasta o indivíduo de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Ezequiel, nós percebemos que o Espírito de Deus ele começou a se afastar do povo porque havia uma prostituição espiritual, havia um esfriamento espiritual, havia uma corrupção em todos os setores. Então o Espírito de Deus não compactua com isso. Em Isaías 59:2 diz: os pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus. A Bíblia também diz neste mesmo livro de Isaías, neste mesmo capítulo, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para poder salvar, mas o que faz com que o ser humano não se interligue, não conecte com Deus, é o pecado. Aqui há uma figura representativa do homem tentando atravessar esta ponte para chegar até a luz. E nós vemos que esta ponte ela foi quebrada. Então este é um resumo do que aconteceu no Jardim do Éden. O homem tinha uma ponte que ligava a Deus e era tudo harmônico. Porém, o pecado destruiu essa ligação, essa ponte. E quem é a ponte? Quem é o caminho? Quem pode levar o homem novamente para a luz, para Deus? Então, é o relacionamento com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. A partir do momento que alguém confessa os seus pecados, reconhece Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, tem uma vida de leitura da palavra, tem uma vida de oração, o Espírito Santo trabalha no coração, faz com que se torne uma nova criatura, e Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, quem vê a Cristo vê o Pai, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, isto leva o homem à cruz, a mensagem da cruz, a mensagem genuína do Evangelho, que é as boas novas da salvação, crê no nome de Jesus. É tão simples. Quando nós lemos no livro de Atos, se não falha a memória, capítulo 16, onde o carcereiro ele perguntou ao apóstolo: o que eu devo fazer para me salvar? E a resposta ela foi tão simples e clara como é o Evangelho: crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando será o fim da corrupção? Irmão Tiago, a corrupção terá fim? A humanidade vai ser restaurada? Como é isso? E a resposta é uma palavra de esperança, que sim. E esta resposta que eu vou dar aqui, ela é mais preciosa do que a prata, é mais preciosa do que o ouro, é mais preciosa do que o jaspe, as pedras mais caras que possam haver na nossa terra. Porque tudo o que nós temos hoje, tem pessoas que têm muita condição financeira, têm mansões, têm bilhões no banco e etc. Só que eu posso falar alguma coisa aqui, de que todas estas coisas que nós temos são emprestadas. O que significa isso? A partir do momento que nós fechamos os nossos olhos, ou seja, morremos, tudo o que está aqui ficará na terra.
vai passar para um herdeiro ou para quem for, eu não sei. Porém, não nos pertence. Agora, algo extraordinário Jesus Cristo faz com que tenhamos esta visão de que a verdadeira riqueza está nas mansões celestiais, porque haverá um dia ao qual os céus irá se abrir, Jesus Cristo irá estrungir a trombeta e irá buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nós seremos finalmente livres desse corpo pecaminoso. O nosso corpo, tem até um vídeo representativo aqui, nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, um corpo que não envelhece, um corpo que não adoece, e toda lágrima será enxugada, não haverá mais morte, nem dor, nem clamor. Todas estas coisas serão passadas e eis que tudo se fez novo. A resposta também se encontra em 1 Coríntios 15, 52 a 53, que diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, em milésimos de segundo, tudo pode mudar. Talvez você nem vai conseguir finalizar esse vídeo assistindo Jesus Cristo Pode Voltar neste momento, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Este versículo descreve a transição da corrupção, que é o nosso corpo, para a incorruptibilidade e imortalidade. Ou seja, nosso corpo corruptível, que é suscetível ao pecado, ao se afastar de Deus, né, será transformado, ou seja, as consequências do pecado que nós vemos no início do vídeo não terá mais poder sobre nós. Nós teremos novamente um corpo glorioso como foi no início do Éden. Será um momento extraordinário. Então essa é a nossa maior esperança. A nossa maior esperança, a verdade do Evangelho, não é para trazer riquezas para o homem. Isso é muito pífio, muito pouco. A verdade do Evangelho é que nós vamos ter a vida eterna junto ao Pai que está no céu. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a você e sua família. Se esta mensagem, esta reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário o que você achou, qual ponto você achou mais interessante. Em breve nós postaremos mais conteúdos. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.